resíduos sólidos é um tema do momento, é um tema bastante que eu tenho discutido, tenho levado algumas discussões na Unirio. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro tem uma proposta interessante no mestrado, que é um diálogo entre direito, ciência política, um diálogo bem oxigenado, um diálogo que a gente do direito não está habituado, não está acostumado a dialogar com a sociedade, a interagir, a trocar ideias. Ontem, uma conversa à noite com o Sérgio Pimentel, até Ivanice e outras pessoas, até cheguei a explicar que a gente do direito é muito de dar pitaco de gabinete, às vezes em determinadas situações, e quando você fala com um cientista político, por exemplo, sobre alguma concepção, alguma ideia, a primeira coisa que ele fala, mas você foi lá, você analisou, você refletiu sobre aquilo, ou você está dizendo que aquela situação não é boa por isso ou por aquilo, mas qual a sua análise, qual o seu real conhecimento daquilo? Muitas vezes nenhum, muitas vezes é de uma biblioteca que fica no seu escritório e você acha que consegue compreender todas as mazelas do mundo. E a proposta do mestrado lá é realmente ter esse diálogo, e é uma ideia muito interessante, e por isso esse tema, política pública, razão comunicativa e direito. É dialogar essas ciências num tema atual e muito discutido e essencial, como o Maurício falou, hoje, no futuro, e porque ainda vivemos sob os reflexos dos famosos lixões e tudo mais. Eu vou me ater aqui mais na questão da discussão sobre a participação, sobre o diálogo com a sociedade. Não vou entrar em outras discussões que esse tema enseja, são muitas as discussões, desde de formação de consórcios, desde diálogo interfederativo e outras questões. Mas aqui será apenas objeto, um pequeno fragmento de um estudo maior realizado para refletirmos um pouco se há na Constituição, na discussão sobre resíduos sólidos, especialmente sobre a elaboração de planos de resíduos sólidos. Vou aqui também pontuar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e planos estaduais. Não vou entrar na discussão dos municípios e tudo mais que possa gerar. Então, ficarei mais restrito como objeto de exposição a esse ponto da política pública de resíduos sólidos, política pública nacional de resíduos sólidos, instituída em 2010, e esse ano vocês devem ter acompanhado na imprensa, praticamente poucos estados, muitos poucos municípios conseguiram atingir metas mínimas, que seria acabar com os lixões, e está sendo prorrogada, tendo mais prazo, está se discutindo o lapso desse tempo, e o fato é que tem que se discutir, isso passa pelo direito administrativo, pelo direito constitucional, passa por diversas ciências para elaborar um plano de resíduos sólidos, e especialmente passa por um diálogo com a sociedade. Este é o meu ponto, por isso razão comunicativa. Exporei aqui sobre o Plano Nacional, brevemente, o plano do Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, e falaremos um pouco sobre razão comunicativa na perspectiva do Habermas, que acho que é um autor que pode nos ajudar a esclarecer e a pontuar esse diálogo, que para a gente do direito é muito difícil, mas esse autor que transita pela filosofia, pela ciência política e tem excelentes obras no direito, pode nos ajudar a entender e até mesmo a analisar se o plano nacional em discussão e os planos dos dois estados aqui analisados também em discussão estão atendendo minimamente o que a própria lei diz, que é diálogo, que é interação com a sociedade. É porque resíduos sólidos têm impacto direto na sociedade, impacto direto em todos nós, individualmente, grupo, coletivamente, difusamente, meio ambiente, e vai se estendendo essa discussão. E quando Vasconcelos me
ofertou, me convidou, me sinalizou com essa exposição, eu achei por bem trazer esse tema, porque ele caminha ao encontro das discussões do homenageado, que sempre foi um crítico, foi um inovador na área do direito, mas especialmente um crítico de algumas posturas arraigadas no direito, e sempre defendeu, sempre caminhou e escreveu sobre diálogos com a sociedade. Então esse é o nosso caminho. Destaco aqui uma frase do Ulrich Beck, que é: o fim dos outros, o fim de todas as nossas bem cultivadas possibilidades de distanciamento. Eu acho que essa frase marca muito essa discussão resíduos sólidos, porque não é possível mais você pensar exclusivamente em você e não se importar, não pensar nos outros. E esse tema faz com que essa reflexão ocorra, e por isso eu acho um tema muito interessante e vai possibilitar diversas discussões que ainda virão, que já estão ocorrendo e que virão cada vez mais. Primeiramente, há que se fala desse tema, política nacional, de resíduos sólidos, vamos delimitar melhor o tema. Falar de resíduos sólidos, antes a gente temos que dar um passo atrás para falar de fortalecimento da normatividade. Isso todo mundo fala em direito administrativo, em direito constitucional, em direito ambiental, a norma cada vez mais presente. E aí eu separei apenas 3 pontos, que cada vez mais você discute e cada vez mais são criadas, instituídas e estão se consolidando agências reguladoras. Cada vez mais se fala em tribunais constitucionais ou na atuação dos tribunais das cortes constitucionais sobre um tema do direito da constitucionalidade das leis, da aplicabilidade, da efetividade das normas constitucionais. E é um tema que o Brasil está enfrentando, a gente tem que enfrentar, a gente do mundo jurídico, e estamos enfrentando, mas a corte nossa, o STF, ainda está longe de se decidir qual é o caminho que ele quer. Basta a gente fazer uma análise das cortes internacionais que a gente vai ver que o STF ele está num momento que ele tem que decidir para que lado ele vai, se ele continua sendo uma corte constitucional efetivamente, ou se ele continua sendo uma corte constitucional e uma corte que dá a última palavra em matérias constitucionais através de diversos recursos que lá chegam cada vez mais. Mas é uma outra discussão. E os ombudsmans, que são ouvidorias que nasceram há muitos anos atrás com uma ideia de ouvidoria, de participação, de canal aberto à sociedade. O Brasil tem, muitas críticas existem, mas o Brasil tem uma grande contribuição nesse tema, que é o Ministério Público Brasileiro, que por mais que hoje se discuta quais são os passos, qual é o destino do Ministério Público, mas o Ministério Público Brasileiro, as características são únicas no Brasil, onde alguns autores defendem que ele é um ombudsman e um fiscal da lei. E quando você olha internacionalmente, você vê que ele acabou consolidando essas duas linhas numa única instituição, e foi um dos grandes marcos da Constituição de 88, mas hoje requer discussões sobre o seu caminho, sobre o seu caminhar. Esses 3 pontos marcam essa normatividade e marcam essa ascensão do direito, essa ascensão da norma, o que o Werneck Viana chamou lá em final dos anos 90, a judicialização da política e das relações sociais, o que um juiz francês, antes do Werneck Viana, já chamou de democracia, juiz da democracia, onde o juiz seria o guardião de promessas, o garapon, onde tem autores no Brasil, Júlio Aurélio, pelo menos da Casa Rui, que defende uma invasão do direito. Ou seja, a gente tem um fenômeno normativo presente, e é um fenômeno normativo que tem que ser pensado, e é um fenômeno normativo que tem que ser refletido e estruturado em diálogo com a sociedade. Por isso eu quis trazer esses 3 pontos, fazer esse adendo inicial sobre normatividade, porque estamos falando aqui de uma norma, de um plano estadual ou nacional de resíduos sólidos que, ao final das discussões, gerará uma norma com todas as suas forças para ser cumprida e conforme for elaborada. Por isso a sociedade tem que participar. Mais uma vez, o Beck
fala de um passado que hoje a sociedade vive, já escrevia isso há algumas décadas atrás, mas fala desse passado que persiste diante de um presente que começa a aparecer, que já está um futuro que se aproxima também, e um presente que está sofrendo mudanças. E que eu faço a leitura desse autor nesse ponto é justamente a necessidade dessas alterações. O professor Diogo muito bem defendeu em diversos trabalhos, como mutações do direito administrativo, outros autores como mutação do direito constitucional, ou seja, mutações, ou seja, alterações que devem ocorrer e devem ocorrer também nessa discussão sobre resíduos, sobre participação, eu não tinha posto a frase, agora ela, sobre participação da sociedade na elaboração desse fenômeno normativo. Então, o que a gente tem aqui é justamente temos que olhar com essa lente normativa e interdependente. E isso, focando e retornando mais especificamente ao objeto da exposição, será que as discussões envolvendo os planos de resíduos sólidos têm observado a mobilização e a participação social conforme a própria lei prevê? Então, a lei lá diz que há necessidade de ocorrer uma mobilização, uma participação, alguma forma de controle social na elaboração desses planos de resíduos. E, aproveitando, dando um avanço, se estão observando, será que há legitimidade nesses planos que estão sendo discutidos? Será que esse plano passou pelo crivo da sociedade? Qual foi a participação da sociedade nessas discussões e, portanto, como a sociedade vai legitimar, vai absorver, vai cumprir essas normas? Esse é o grande ponto. Reforçando o que eu disse no início, na delimitação, o objeto aqui será tratado um pouco do plano nacional e dos planos discutidos no Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul. Por que destaquei apenas esses dois, sendo que são muitos os estados, e destaquei primeiro o Rio de Janeiro, segundo o IBGE, é o que tem a maior densidade demográfica, o estado que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Então, para justificar essa metodologia, busquei apenas esse ponto e para destacar entre os outros e não ficar me delongando em outras discussões. E o Rio Grande do Sul, que historicamente tem uma maior contribuição em participação, em diálogo com a sociedade, desde orçamento participativo até diversas outras relações com a sociedade. E basicamente, quando a gente fala de plano de resíduos sólidos, fala de algum planejamento, de algum plano a ser elaborado que dará as diretrizes de uma política. E política, como a gente bem sabe, é instituir comportamentos com regularidade. O que é política, o que é fazer política, é fazer com que os outros realizem certas posturas que não fariam por livre e espontânea vontade. Então, política é o convencimento, às vezes de forma coativa, de alguma forma de pressão, mas é fazer com que tenham comportamentos que não fariam, que não fariam regularmente e passam a fazer. E quando se fala disso, a política nacional está preocupada com a proteção ambiental, que nada mais é do que mitigação de danos oriundos de destinação e disposição ambientalmente inadequada. Inadequado, falei, ou seja, a política Política Nacional de Resíduos Sólidos se preocupa com essa destinação e disposição inadequada. E outra face se preocupa em dar um destino e uma disposição adequada. Para falar de resíduos sólidos, a gente tem que falar, ainda que brevemente, de saneamento ambiental. Saneamento ambiental, como tradicionalmente conhecido, nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente anos 2000 para cá, sofreu uma plena alteração. Então, não é possível você falar de saneamento básico naquela percepção clássica, e sim, atualmente, você falaria de um saneamento ambiental. É o que se tem discutido e o que se tem incorporado nessa expressão, onde envolve limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e águas pluviais. Então, seriam os 4 grandes pontos.
a serem enfrentados, especialmente aí pelos municípios, né? Mas com a orientação, recursos, estados, especialmente da União. Mas antes de falar de política nacional de resíduos sólidos, requer falar de saneamento ambiental nessa nova perspectiva. Falar de política nacional de resíduos sólidos também significa falar que a política ela tem um mérito enorme, que é trazer uma linguagem única. A gente bem sabe que o Brasil é um país continental, com diversas características regionais, mas a política tenta dar uma uniformidade, mas preservando as autonomias dos estados e dos municípios para estruturar as suas políticas de acordo com as suas regularidades, com as suas realidades. Mas o grande avanço é essa linguagem única, uma linguagem nacional. Um segundo avanço é esse diálogo institucional. A política é permeada pela orientação de um diálogo entre instituições, entre entes federativos, entre produtores, entre comerciantes, ou seja, lá você tem a responsabilidade compartilhada, que é a responsabilidade pelo ciclo da vida do produto, ou seja, você produziu, colocou no mercado, consumiu, você deve até prever o seu retorno, a sua destinação e disposição. Isso seria o ciclo da vida. Então, esse diálogo institucional amplo, essa interação entre governo, setor produtivo e sociedade em geral, é um dos grandes marcos, um dos grandes pontos importantes dessa política. E falar de política de resíduos sólidos é falar de política pública. E aqui eu trago uma citação da professora Celina, que é considerada hoje uma das maiores autoridades em políticas públicas no Brasil, a qual tive a honra de ser aluno dela na Unirio, e ela traz uma definição que política pública é o campo do comportamento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação ou analisar essa ação, variável independente, e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou no curso dessas ações, variável dependente. Então, o que ela quer dizer, o que a professora Celina defende? Que a política pública é mais um instrumento, e o professor Diogo chegou a falar um pouco na sua palestra de abertura, a política pública vem para ser um instrumento de reflexão, de contribuição para esse diálogo com a sociedade. Logo, uma política pública que coloca o governo em ação, mas analisa esse governo e propõe mudanças. E isso requer o diálogo com a sociedade. Ainda, se a gente falar de resíduos sólidos, é falar de lixo, que nem é a expressão mais correta a ser utilizada, mas cabe esse ponto. A gente faz o que bem entende com o lixo. Em um certo momento eu estava numa discussão sobre plano de resíduos sólidos e fiz a indagação se a pessoa faz o que quer com o lixo, descarta. A pessoa disse que sim. Eu falei, não, hoje em dia não é mais bem assim. Hoje em dia pode-se não ter uma estrutura totalmente desenhada pelos municípios, que os municípios ainda estão elaborando as suas estruturas nesse âmbito, mas não é possível você dar a destinação que você bem entender ao seu resíduo. Né? Hoje em dia existe uma fiscalização no centro do Rio, em algumas cidades do Rio, por exemplo, que inclusive até uma multa. Se isso é eficiente, não é uma outra discussão, mas há necessidade de mudança de hábito, e o foco central dessa mudança de hábito é o plano de resíduos sólidos. E o professor Milaré, também um ambientalista muito importante, ele destaca que o plano é um diploma atualizado e inovador capaz de gerar novas ideias e práticas a respeito de um tema extremamente atual. Então, esse tema ele requer essa atenção e requer esse diálogo. E ao a gente falar desse tema, entramos diretamente na política nacional. A política nacional, ela consta lá no Ministério do Meio Ambiente. Incrível que pareça, o Ministério ainda não elaborou o seu plano, elaborou a política, já descumpriu o prazo que ele tinha para elaborar o plano e não elaborou o plano. O Estado do Rio,
de Janeiro e o Estado do Rio Grande do Sul também não elaboraram, estão todos em discussão. Mas o plano nacional não foi elaborado e a lei lá diz que tem que se elaborar o plano com prazo determinado, horizonte de 20 anos e revisão a cada 4 anos, ou seja, indeterminado porque é uma lei que é justamente para ter um fôlego, para ter um norte de longo prazo. Cada 20 anos você revisitar essa legislação, você fazer um plano concreto que olhe para os 20 anos futuros, mas a cada 4 anos você reavalie e continue a melhorar esse plano, a dialogar. A política nacional fala em conteúdo mínimo, que é justamente, só grifaria ali a formulação, implementação, avaliação de políticas públicas, tem uma definição sobre controle social, que seria isso, e no Ministério do Meio Ambiente cita lá que realizou 5 audiências públicas regionais, uma audiência pública nacional e uma consulta pública via internet. Eu só queria pontuar que a lei, a política nacional, ela fala, no momento que ela cita audiência pública e consulta pública, ela fala deverão ser realizadas audiências públicas e consultas públicas, ou seja, plural. É uma discussão que ainda não aconteceu, nem sei se ela é relevante, mas se a gente olhar aqui o que o Ministério do Meio Ambiente realizou, ainda ele está pendente em relação à quantidade de consultas, ao menos, né? No plano do Estado do Rio de Janeiro, caminhando um pouco mais nos estados que serão analisados, em que pese não existir uma lei, existe um plano que já foi divulgado, já consta no site da Secretaria do Estado, da Secretaria do Ambiente, e lá fala que se realizou uma consulta pública, um debate e contribuições foram incorporadas. A questão é, será que foi atendida essa questão, esse debate com a sociedade? É um ponto a ser discutido. No Rio Grande do Sul, há um pouquinho mais de atenção em relação a esse diálogo. São fases que estão sendo elaboradas ao longo de 2014, onde começam desde uma regionalização, existe até um projeto de mobilização social e divulgação, onde se fala em um projeto básico, capacitação de equipes, realização de audiências e oficinas regionais. Lá ocorreu essa mobilização e divulgação, foram realizadas 2 audiências e estão sendo realizadas 10, foi realizada uma audiência até agora, a previsão de 2, e 10 oficinas regionais ao longo do Estado. Então se dividiu o Estado e criaram comissões, grupos que foram discutir e absorver essas discussões para a incorporação no plano estadual. A questão é, será que isso atendeu a legislação? Será que atende essa participação? Por que eu estou frisando isso? Que todos parecem, deixando de lado a discussão se são mais de uma consulta, mais de uma audiência, todos realizaram de alguma forma esse diálogo com a sociedade. Mas em que nível isso foi realizado? Sendo essa legislação, esse plano de suma importância. Por isso eu trago aqui, como falei, o Habermas, onde ele fala da teoria do agir comunicativo, e eu coloquei uma foto aqui do Habermas que ele está, eu até peço, hoje em dia com a tecnologia é muito fácil, mas duvido que vocês achem uma foto dele sorrindo, assim. Então ele nunca está feliz, parece. Ele é o grande idealizador da comunidade europeia, ele é um intelectual fenomenal, assim, mas duvido que vocês achem no Google uma foto dele feliz, assim, é sempre com a cara pouco amarrada, brava. Quando fala de União Europeia, então, se você lê alguma reportagem que ele esteja falando de União Europeia, ele está lá transmitindo certo descontentamento com o caminho da União Europeia. E não vou entrar em detalhes na discussão, mas o que o Habermas vem trazer, que pode ser interessante para essa discussão de plano de resíduos sólidos, que requer esse diálogo com a sociedade. Essa teoria da ação comunicativa, que é um exercício da linguagem, que é esse diálogo da sociedade com a administração e essa franqueza, essa sinceridade em troca de opiniões para a construção de um resultado, para a construção de uma norma, e como o Habermas fala,
desde que os participantes desse diálogo, seja a administração, seja a sociedade, estejam abertos, o resultado que ali sairá será legítimo, porque discutiram, independente de terem posições divergentes, mas estão abertos ao diálogo. E essa é a contribuição que ele pode trazer nessas discussões que estão ocorrendo sobre planos, e porque Habermas também fala da questão procedimental, ou seja, o princípio do discurso, a universalização, essa qualificação dos participantes, o que ele vai chamar de ética discursiva. A ética discursiva é justamente um comportamento honesto, transparente nessa discussão. Então, não simplesmente buscar uma chancela da sociedade sobre um determinado tema e a elaboração de uma determinada, o resultando na elaboração de uma determinada norma. Então, por isso eu trouxe Habermas, é um autor interessante, um autor que realmente contribui para essa discussão, para a nossa discussão em diversos fenômenos normativos, mas especialmente nesse que é tão caro à sociedade, pois impactará diretamente o indivíduo, porque está ligado a qualquer resíduo, qualquer geração de resíduo e até mesmo o seu descarte. Que o Brasil tem tem que discutir isso, tem que enfrentar o tema dos lixões, tem que superar isso, seja a criação de aterros sanitários, seja qualquer outra forma de disposição, ou seja, que o resultado, o resíduo gerado seja o mínimo possível, mas que deve-se participar, deve-se passar por um diálogo com a sociedade. E esse diálogo, na percepção de Habermas, é um diálogo que seja honesto, e não seja apenas aquele diálogo que vá levar a sociedade a uma concepção já pronta e acabada e vá apenas seguir o que a lei determina, que é ter uma audiência pública, ter uma consulta pública. Então, eu trouxe esse ponto, já sendo o último tópico. A gente vê um pouco mais de interação nesse movimento que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, vê menos isso que ocorreu no Rio de Janeiro e está ocorrendo no plano nacional, mas o que não foi encontrado nessa pesquisa é o essencial que Habermas traz. Não é você ir lá simplesmente apresentar, ouvir e nada registrar. Como é que você levou em consideração, e se não levou, por que não levou, a participação da sociedade? A sociedade não participa. É uma questão, mas não pode, por esse pretexto, você sequer dialogar com a sociedade. Então, esse foi o meu tema, esse é o assunto que eu tenho dedicado um tempo de estudo atualmente, e acho que é um assunto importante, não só porque a maioria dessas discussões ainda não aconteceu, e não só porque nesse ponto do diálogo com a sociedade ele ainda ele carece, mesmo no Rio Grande do Sul, ainda não é transparente se realmente esse diálogo franco e honesto aconteceu ou se foi apenas seguir um rito para buscar uma suposta legitimidade. Então, eu queria trazer essa discussão que eu acho muito cara, interessante e muito atual. Obrigado a todos pela atenção.